Está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 52, o seguinte: porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Meu irmão, minha irmã, existe uma verdade solene e impressionante atravessando as páginas da Bíblia. Pois é, algo que a nossa mente humana, condicionada pela rotina dos dias, tende a ignorar. Trata-se da história deste mundo, não vai se dissolver devagar, como uma vela que se apaga bem devagarzinho até terminar a parafina. Não. A história da humanidade terá um ponto final, eu diria, catastrófico para uns, glorioso para outros, e esse encerramento virá acompanhado de uma velocidade, eu diria, assustadora. Quando o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever aos Coríntios sobre a ressurreição e a vinda de Jesus, ele utilizou uma palavra específica para descrever a rapidez com que se dará esse acontecimento. Uma palavra que, se nós realmente compreendêssemos o seu peso hoje, mudaria completamente a maneira como pisamos neste chão. A forma como nós falamos com as nossas famílias e a prioridade que damos à nossa vida espiritual. Essa palavra é momento. Ele diz que num momento, num abrir e fechar de olhos. No texto original do Novo Testamento, a palavra empregada para momento é átomos. É exatamente dessa palavra grega que deriva a nossa palavra átomo. Para os pensadores e cientistas da antiguidade, o átomo não era apenas uma partícula pequena. O átomo representava, na verdade, aquilo que era absolutamente indivisível. Não tinha como se dividir de tão pequeno. Algo tão compacto, tão fundamental e tão pequeno que era impossível de ser cortado, dividido ou fracionado em partes menores. Quando Paulo usa a palavra átomos para falar do tempo da vinda do Senhor, ele não está dizendo simplesmente que será rápido como um segundo. Não, porque um segundo ainda pode ser dividido em milésimos e milésimos de milésimos, em milionésimos, enfim. Paulo está usando o termo supremo para designar a menor unidade indivisível de tempo existente na criação. Ele está dizendo que o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo e a transformação do nosso corpo acontecerão em uma fração temporária tão minúscula, mas tão minúscula que é impossível quebrá-la no meio. Não haverá o antes do meio e o depois do meio. Será uma piscada de olhos, um estalar no tecido da história. O olho humano pisca numa velocidade impressionante, não é mesmo? Cerca de 100 a 400 milissegundos. Mas o texto bíblico vai além da biologia. No tempo exato de uma piscada de olhos, tudo o que conhecemos será definitivamente alterado para sempre. E compreender o significado profundo deste átomos espiritual precisa nos desinstalar do sono da alma. Isso porque nós vivemos numa era em que nos acostumamos a adiar todas as coisas. Nós adiamos o arrependimento, adiamos o perdão, adiamos a oração, adiamos o conserto da nossa vida com Deus. Pois é, sempre dizemos a nós mesmos que haverá um amanhã, que teremos uma nova oportunidade para pedir desculpas, que no fim de semana iremos consertar aquele relacionamento quebrado, que na próxima semana buscaremos a Deus com mais intensidade,
ou que, quando ficarmos mais velhos, deixaremos certos erros de lado. Contudo, a teologia de 1 Coríntios 15, 52 destrói por completo essa ilusão tão perigosa. A volta do Senhor não nos dará uma margem de reação. Ela não virá acompanhada de um aviso prévio de 5 minutos para que possamos correr para o quarto, dobrar os joelhos e limpar a consciência. A velocidade da vinda de Cristo é tão absoluta, tão rápida, que ela não deixa espaço entre a decisão de Deus e a execução do fato. Pois é, no momento em que a última trombeta soar, é o que diz o texto bíblico, o tempo humano de preparação estará encerrado definitivamente. Não haverá mais brecha para olhar para trás como a mulher de Ló. Não haverá mais espaço para pedir perdão por um pecado oculto que guardamos no coração por anos a fio. Não haverá tempo para correr até a pessoa que nós ferimos e pedir desculpas. Não haverá mais tempo para pegar a Bíblia da estante e tentar ler o que passamos a vida toda ignorando. Não haverá. Quem estiver em pé de guerra com Deus continuará pego de surpresa. Quem estiver com as vestes limpas será transformado. Tudo ocorrerá num piscar de olhos. Isso significa que a volta de Cristo não é um evento para o qual nos preparamos na hora. É um evento para o qual precisamos estar preparados agora. A prontidão para o reino de Deus é um estado permanente do coração, não uma manobra de última hora. Se você não está pronto neste exato segundo em que ouve esta mensagem, você não estará pronto na fração indivisível de tempo em que a trombeta ecoará. Imagine o peso dessa realidade caindo sobre a história universal. Em um único átomos, em um único momento, em uma fração de tempo que não pode ser dividida, bilhões de pessoas na Terra passarão pelo divisor de águas eterno. As sepulturas dos santos de todas as idades, desde o poço onde Abel foi sepultado até a tumba mais recente fechada neste dia, serão abertas não pela força de paz humanas, mas pelo comando da autoridade de Deus. O pó que se espalhou pelo mar, as cinzas que o vento levou, os corpos que a terra consumiu, se reorganizarão de forma perfeita, assumindo um corpo incorruptível, glorioso, imortal, incapaz de sentir dor, doença ou cansaço. E no mesmo milissegundo, sem que o coração dos vivos consiga dar um único batimento a mais, os cristãos fiéis que estiverem vivos sentirão as suas carnes mortais serem revestidas da imortalidade de Deus. Que momento glorioso! A força da gravidade perderá a sua força sobre a igreja. O luto perderá a sua vitória sobre a terra e o tempo abrirá espaço para a eternidade. Mas esse mesmo instante que para os salvos será o ápice da alegria e o abraço do noivo esperado, para os despreparados será o som da porta do destino se fechando para sempre. A dor mais profunda do inferno e da separação de Deus será a consciência de que o tempo existiu, o tempo foi dado, mas o tempo foi desperdiçado com coisas passageiras. Pense na tragédia de perceber que todos os avisos do Espírito Santo, todas as pregações ouvidas, todas as oportunidades de conserto foram empurradas para o futuro, até que o futuro
acabou. A trombeta não soará para avisar que é hora de se preparar. A trombeta soará para anunciar que a preparação acabou e o rei chegou. Não haverá segunda chamada, não haverá prorrogação, não haverá um botão de pausa no tribunal divino. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, olhe para a sua vida hoje com a seriedade que a eternidade exige de nós. Como está a sua casa? Como está o seu coração por dentro? Onde só Deus enxerga, como está? Existem coisas na sua vida que você sabe que estão fora da ordem de Deus, mas que você continua empurrando com a barriga, achando que terá tempo de consertar amanhã. Lembre-se do átomos, do momento, da unidade indivisível de tempo. O amanhecer do amanhã pode vir, ou a trombeta pode soar antes mesmo de você terminar de respirar esta mensagem. A graça de Deus está estendida diante de você nesse exato instante. Este é o tempo aceitável. Este é o dia da salvação. Se há mágoa, perdoe agora. Se há pecado oculto, confesse e abandone agora. Se a sua lâmpada está se apagando por falta de azeite, peça o fogo do Espírito Santo agora. Não deixe o conserto da sua alma para o próximo minuto, porque o próximo minuto pode ser a fração do tempo reservada para o eco da trombeta de Deus. E esteja de pé com os lombos cingidos, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro e com o coração queimando de expectativa. Sabe por quê? Porque o Rei está voltando. O tempo está se esgotando e num momento, num único, indivisível e glorioso abrir e fechar de olhos, nós o veremos face a face para toda a eternidade. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.